Bom dia! Então, muito bom estar com vocês mais uma vez, tomando café com Cristo. E estamos alegres que vocês estão participando do nosso tempo devocional. E nós queríamos lembrar, né, que nós temos uma novidade essa semana. Essa semana nós vamos estar na sexta-feira, amanhã, que nós vamos ter uma novidade e que se chama A Bíblia Tem a Resposta. E nós queremos que todos que querem mandar uma pergunta, uma dúvida, pode ser relacionado com qualquer assunto, só que saiba que nós vamos responder com a Bíblia. Então, nós vamos ter esse tempo amanhã, então nós queremos que todos participem conosco. E se você gostaria, né, de enviar uma pergunta, pode enviar por Zap, mensageiros, a sala de bate-papo do YouTube, vários meios de comunicação. Você pode enviar as suas perguntas para nós e vamos ver que a Bíblia tem a resposta, porque a Bíblia sempre tem razão, e vamos ver o que Deus diz a respeito daquele assunto. Mas hoje nós vamos dar continuidade, mesmo sendo separados devido à quarentena, nós vamos focar na nossa vida espiritual. Eu quero convidar todos os ouvintes a abrirem suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4. Hoje nós estamos estudando no livro de Filipenses. Esse pequeno livro, apesar de ser apenas 4 capítulos, realmente é muito profundo e nos ensina sobre a importância de alegria em face à adversidade. Como nós temos visto, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu esse livro, ele não estava numa festa de aniversário, uma festa de casamento, não foi num momento de alegria na vida dele, porque ele estava preso. Mas, apesar das suas circunstâncias, ele 19 vezes ele cita as palavras gozo, regozijo, alegria. Então o tema desse livro é sobre a alegria que nós podemos experimentar apesar das circunstâncias em nossas vidas. E nós chegamos hoje em capítulo 4, e eu gostaria de chamar a sua atenção de versículo 10 até versículo 20 nesse capítulo, e vamos fazer a leitura e logo nós vamos ver os ensinamentos que Deus tem nesse capítulo nessa manhã. Então, versículo 10 diz, em capítulo 4 de Filipenses: Ora, muito regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tenheis lembrado, mas não tinheis tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto ter fartura como ter fome, tanto ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, o apóstolo Paulo diz claramente aqui, nesses versículos, versículo 11, ele tinha certo contentamento, apesar das circunstâncias. Ele falou que ele aprendeu que estar, mesmo estando com necessidade ou com abundância, ele aprendeu a estar contente com Cristo, pois ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. E daí ele fala sobre as aflições que ele sentiu, e ele diz, versículo 15, bem sabeis também, ó Filipenses, no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que cresça para vossa conta. Mas bastante tenho recebido, tenho abundância, cheio estou, depois de receber de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheio de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus.
O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, nosso Deus e Pai, seja dada glória para todo o sempre. Amém. Então, como nós vimos aqui nesse livro, começando no capítulo 1, o apóstolo Paulo nos mostra como que nós podemos ser contentes, experimentar da alegria apesar das adversidades. E nós podemos realmente experimentar essa paz quando nós lembramos que Deus tem propósito em todas as adversidades que vêm em nossas vidas. Capítulo 1 e versículo 12, o apóstolo Paulo nos ensina, em capítulo 1, como que Deus tem um propósito em toda a tribulação e provação que vem em nossas vidas. Ele diz em Filipenses 1, versículo 12, quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. O apóstolo Paulo estava, bem dizer, de quarentena, né? Ele estava isolado, ele estava experimentando isolamento numa cela lá em Roma. E naquele momento ele viu que a mão de Deus tinha um propósito através daquela situação e para que o Evangelho pudesse expandir mais ainda. E Deus tem um propósito nesse surto de praga que nós estamos passando, essa quarentena e as dificuldades que nós estamos tendo de estar separados um do outro. Deus tem um propósito. Eu creio que um dos propósitos é para que o Evangelho seja pregado para mais pessoas através do seu povo e através da sua igreja. Mas também, no capítulo 2, ele mostra como ter alegria na adversidade. Primeiro, reconhece o propósito de Deus, mas segundo, é importante lembrar que Deus quer o nosso crescimento espiritual. Capítulo 2 e versículo 12, a palavra diz, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Aquela palavra operai quer dizer desenvolver. Então o apóstolo Paulo, ele está ensinando no capítulo 2 como que Deus quer o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento espiritual. E muitas vezes ele permite as adversidades nessa vida para que nós possamos crescer através daquelas dificuldades. E daí capítulo 3, ontem nós vimos, é importante lembrar que Deus quer que nós olhemos além do presente situação, da presente circunstância. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 13 e 14, ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa que eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz que ele teve que esquecer algumas coisas do seu passado. Ele teve que deixar para trás certos acontecimentos e certas memórias do seu passado e prosseguir, olhar para frente, olhar para Jesus. E muitas vezes nós estamos impedidos de servir ao Senhor e seguir em frente porque nós vivemos no passado, lembrando das mágoas do passado, lembrando às vezes dos abusos do passado, lembrando às vezes dos problemas do passado, nos atrapalha em viver por Deus no presente. O apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para que nós possamos experimentar paz e alegria em face à adversidade. Nós temos que olhar além das circunstâncias e olhar para Jesus. Jesus diz, quem que lança mão no orado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Mas aqui em capítulo 4, ele nos dá outro ensinamento para superar nossas adversidades. Versículo
capítulo 4 e versículo 12 nos diz, veja o versículo 11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E aí ele fala, versículo 12, sobre abundância e sobre necessidade. E infelizmente muitos de nós agora, devido a essa pandemia, devido a esses problemas com a crise econômica que vão seguir, vão passar por necessidade. Mas ele diz, versículo 13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nós temos que lembrar e confiar em Cristo e estar contente em qualquer situação que vem em nossas vidas. A paz não significa ausência de problemas. A paz significa confiança no Senhor. Certa vez houve um rei que ele ofereceu um prêmio ao artista que pintasse o melhor quadro que representasse a paz. E muitos artistas tentaram e pintaram vários quadros. E o rei olhou todos os quadros, mas ele gostou mesmo de apenas 2 quadros. E ele teve que escolher entre os 2 quadros. Um quadro retratava um lago sereno. Aquele lago era um espelho perfeito das altas e pacíficas montanhas à sua volta. Encimado ali no céu azul, com nuvens brancas como algodão, era perfeito quadro de paz. Todos que viram este quadro acharam que ele era um perfeito retrato da paz. Era muito lindo. E daí outro quadro que estava no concurso também tinha montanhas, mas essas montanhas eram escarpadas e calvas. Acima havia um céu ameaçador, do qual caía chuva e no qual brincava relâmpagos. Da encosta da montanha caía uma cachoeira espumante e não parecia nada pacífica. O céu era escuro, mas quando o rei olhou, ele viu ao lado da cachoeira um pequeno arbusto crescendo numa fenda da rocha. E no arbusto ele viu que havia uma mãe pássaro que havia feito o seu ninho. E lá no meio da turbulência da água feroz se instalara a mãe pássaro em seu ninho em perfeita paz, com um filhote embaixo das suas asas, dormindo tranquilamente. E aí, quando o rei viu aquele quadro, ele disse: esse ganha o prêmio. Porque ele disse e ele explicou: a paz não significa estar num lugar onde não há barulho, problemas e trabalho duro, mas a paz significa estar no meio disso tudo e ainda estar calmo no seu coração, confiante na mão de Deus. A paz não significa a ausência de problemas, mas a confiança em Cristo, apesar dos problemas. E o apóstolo Paulo estava numa situação assim. Apesar de ser atribulado por fora, ele diz aqui nesse capítulo que nós podemos experimentar a paz. Ele fala sobre 4 coisas que tiram nossa paz. Versículo 2 e 4, ele fala que as pessoas podem tirar nossa paz, os relacionamentos. A Bíblia diz, versículo 2, ele fala sobre Evódia e Sintique. E ele pediu para o pastor ajudar essas 2 irmãs que sintam o mesmo no Senhor. E ele diz: peço-te também que meu verdadeiro companheiro que ajudasse essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, como Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Às vezes os relacionamentos podem tirar a nossa paz. Obviamente, essas 2 irmãs, mesmo ativas na sua igreja, elas tiveram uma desavença, uma separação entre elas.
e talvez guardando mágoas ou até amargura, elas não conseguiram se entender. Então nós temos que resolver as desavenças entre os nossos relacionamentos. Mas daí, versículo 6 e 7, ele fala que as preocupações podem tirar a nossa paz. Ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Às vezes as preocupações da vida podem nos roubar da nossa paz. Já ele fala, versículos 7 e 8, sobre pensamentos. E ele diz: quanto aos meus irmãos, que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, há algum louvor, nisso pensai. Então nós temos que entregar as pessoas, as preocupações e nossos pensamentos a Deus. E daí ele fala, versículo 11, sobre problemas financeiros que podem tirar a nossa paz. Versículo 11, ele fala sobre a necessidade. Então nós às vezes perdemos a paz por causa de pessoas, preocupações, pensamentos, problemas, mas nós temos que entender que Deus quer que nós entregamos tudo isso na mão dele. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Obtendo a paz é um passo de entrega. Quando nós entregamos ao Senhor, assim que nós podemos experimentar a alegria apesar da adversidade. Então nós vamos agora ter um tempo de reflexão, de oração, enquanto nós ouvimos essa música. Que Deus fale aos nossos corações e que Deus abençoe os irmãos. Leia esse pequeno livro e você vai ser abençoado. Deus não nos possa servi-lo em temor, mas dá forças para lhe obedecer. Com mentes voltadas para o seu infalível amor, ao Mestre servir sem temer. Que fiéis nós sejamos
provar.